Abra sua Bíblia em João capítulo 15, e nós vamos falar sobre esse Jesus maravilhoso que multiplica frutos. Ninguém dá um amém? Isso aqui é água viva mesmo? Aleluia, aleluia. João capítulo 15, eu vou ler com vocês na versão internacional, diz assim, palavras de Jesus. Eu sou, Jesus é o eu sou, a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aleluia. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Nessa manhã, nós vamos falar sobre Jesus é o Rei que multiplica frutos. É interessante que aqui em João capítulo 15, olha para cá. Jesus ele fala aqui de 4 personagens. Jesus usa a figura da videira para ilustrar como nós nos relacionamos com Ele e como nós podemos dar frutos. Jesus aqui, ele usa essa figura de linguagem, usando a videira como o reino de Deus, e ele diz assim, que Ele é a videira. Na Bíblia Sagrada, não é como muitos pastores pregam, dizendo que Israel é a videira. Na Bíblia Sagrada diz que Jesus, sim, Ele é a videira. Jesus é a videira verdadeira. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem são os ramos. Quem são os ramos? Somos nós, discípulos de Jesus. Agora nós como ramos, sozinhos, somos frágeis, imprestáveis, infrutíferos, servindo apenas para ser lançado fora. Agora, tem um terceiro personagem aqui, que é o Pai. Se Jesus é o primeiro personagem, nós os ramos o segundo personagem, a Bíblia Sagrada diz que o Pai é o agricultor. Então, o trabalho do Pai é cuidar da videira, a fim de que esses ramos produzam muitos frutos. Então, o quarto personagem aqui são os frutos. Então, quando você lê essa figura de linguagem que Jesus usa da videira, Jesus está falando de 4 personagens. Ele está falando que Ele é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos, e por fim Ele fala dos frutos, que é a consequência de tudo isso. Alguém aí pode dar um glória a Deus? Olha, obviamente que quando Jesus fala de fruto, como ele não especifica, esse fruto aqui pode ser muitas coisas. Esse fruto pode ser o fruto do Espírito, esse fruto pode ser virtudes espirituais, esse fruto pode ser palavras, essa virtude pode ser boas obras. Tudo que tem origem na fé e é feito para a glória de Deus, pode ser fruto. Mas nessa manhã, eu quero focar na questão do fruto de vidas que nós vamos ganhar para Jesus. É nesse aspecto que nós vamos focar. Vidas que nós vamos ganhar para Jesus. Você é um fruto de alguém. Alguém, na verdade, que estava ligado a Cristo, que é a videira verdadeira, produziu o fruto que é você. Aleluia. E aqui, meus irmãos, nesse texto da Bíblia Sagrada, nós podemos perceber aqui 3 tipos de pessoas, e você se inclui numa delas. O primeiro tipo de pessoa que Jesus alegoriza aqui, é a pessoa que não dá nenhum fruto. O segundo tipo de pessoa, é a pessoa que produz
pouco fruto. E o terceiro tipo de pessoa aqui é o tipo de pessoa que produz muito fruto. Nenhum fruto, pouco fruto e muito fruto. Você e eu, nós estamos aqui nessa categoria aqui. E eu quero discorrer aqui na palavra de Deus, porque eu creio que todos aqui vão produzir muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia. Então vamos começar. Primeiro, o que não produz nenhum fruto. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Olha só o verso 2 do capítulo 15. Todo ramo, que nós somos os ramos, que estando em mim, está em Jesus, não dá fruto, ele faz o quê? Corta. Ele corta. Ele corta. É interessante porque esse texto aqui, ele dá margem para muitas interpretações. E eu quero falar para você 3 dessas interpretações. Muitas pessoas estudam a Bíblia e interpretam que Jesus corta aquela pessoa que não dá fruto, que não era um cristão verdadeiro. Ele era evangélico, frequentava a igreja, era dizimista, foi no encontro, mas não era um crente de verdade. Muitas pessoas interpretam assim. Eu não interpreto assim, não. Há uma segunda interpretação que interpreta que essa pessoa que foi cortada significa que é uma pessoa que perdeu a salvação. Ele estava em Cristo, ele andava com Cristo, mas em algum momento Jesus cansou dele. Jesus não produz fruto, eu vou cortar porque essa pessoa realmente não está dando fruto, é melhor arrancar esse ramo fora e procurar outro lugar, porque esse aí não dá para continuar. Eu também não concordo com essa segunda interpretação. Eu sigo na linha dos históricos, dos reformados, que é essa linha que eu vou te falar agora, o que significa cortar. Porque Jesus vai dizer que esse ramo está nele, ligado com ele. Não sei se você sabe, há interpretações da Bíblia. A Bíblia, no Novo Testamento, foi escrito em grego. E a palavra cortar no grego é a palavra airó. A palavra airó no grego significa cortar, mas também pode significar levantar. Pode significar levantar. Essa é a ideia. Não sei se você tem uma imagem de uma parreira, de uma videira. E ali, quando a videira vai crescendo, o agricultor ele vai armando aquilo lá, vai organizando para que ela não caia. Mas infelizmente, alguns galhos, eles são um pouquinho assim, indisciplinados, rebeldes. Eles vão indo em direção ao chão. E você sabe, indo em direção ao chão, eles vão encontrar o quê? A poeira. Se estiver chovendo, a lama. Agora, a palavra cortar, aqui airó, pode significar também levantar. Isso é um segredo, uma exegese bíblica. Significa também levantar, ou seja, todo o ramo que estando em mim não dá fruto e não está indo em direção à frutificação, está indo em direção ao pó, à lama, ao pecado, eu não corto. Airó pode significar também eu levanto. Eu levanto. Então, esse é o papel do agricultor. Ele não vai cortando só porque a pessoa não deu fruto. Ele vai levantando essa pessoa para que ela saia da lama, do pó, para que ela volte ali na organização da videira, da parreira, para que ela possa voltar a dar fruto. Então eu vim dizer para você, hoje, nessa manhã, talvez você faça parte do primeiro grupo, você não tem dado fruto. Mas a boa notícia é que o Senhor não vai te cortar. Ainda que você esteja na lama,
ainda que você esteja no pecado, ainda que você precisa de disciplina, ainda que você precisa de uma correção, ainda que você precisa de um teste, Ele jamais vai cortar você, porque você foi unido com Ele, e essa união é para sempre. Aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com Ele, e agora você está ligado a Ele, e quando você não estiver em direção ao propósito, ao chamado, aquilo que Ele tem para você, Ele não vai cortar você, Ele vai te levantar em nome de Jesus Cristo, para que você dê fruto para a glória dEle. Diga um glória a Deus. Então, Deus faz o que? Com aquele galho que não está dando fruto, está na direção errada, Ele vai disciplinar, Ele vai levantar, Ele vai o que? Ele vai corrigir, Ele vai colocar essa pessoa em situações que ela vai estar em disciplina, porque o livro de Hebreus vai dizer que Deus disciplina todo filho que ama. Todo filho que Deus ama, Ele vai disciplinar. E a função da disciplina não é destruir, não é cortar. A função da disciplina é levantar. Não importa se você não tem dado fruto nesses últimos tempos, o Senhor nesses próximos dias, Ele vai te levantar, para que você dê muito fruto para a glória de Deus. Aleluia. Vamos dar um exemplo na Bíblia assim. Por exemplo, o profeta Jonas. Deus mandou ele para Nínive, e ele foi para onde? Para Tarsis. Ele desobedeceu. Mas você vê que quando uma pessoa está em desobediência, ela vai em direção à lama, ela vai em direção ao pó, ao pecado. Jonas, ele estava numa cidade alta, e aí porque ele não desobedeceu, ele foi descendo, foi parar lá no litoral. Do litoral ele entrou no navio, do navio ele foi para o convés do navio, do convés do navio ele foi jogado ao mar, no mar ele foi jogado lá, através do peixe, ele foi parar lá no fundo do mar. Por quê? Era um galho que estava fora do propósito de Deus. Mas Deus cortou Jonas? Não, Deus fez o quê? Disciplinou. Deus o quê? Corrigiu. Por quê? O dia que você se uniu com Cristo, essa união vai ser para sempre. E quando você estiver fora do propósito de Deus, Ele não vai cortar você, Ele vai te levantar, para que você produza frutos para a glória dEle, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia. E Deus disciplina, Ele não abre mão de você, porque agora você é filho. Por exemplo, meu filho está lá no som agora. Vamos dizer, se ele não está indo em direção ao propósito, eu como pai, eu vou cortar ele, e vou falar, você não é mais meu filho, daqui para frente. Aí ele vai falar, mas eu sou Davi Galho. Eu falo, não, mas eu não quero saber. Não, não tem isso. Eu tenho jeito de falar que ele não é meu filho? Não tem mais. Por quê? Porque a partir que você se uniu com Cristo, você se uniu com Ele para sempre. Porque você está em Cristo. Amém? Agora, quando você for para a lama, para o pó, como Jonas e muitos outros homens e mulheres de Deus foram, Deus não vai cortar você, não. Pai não faz isso. O Pai faz o quê? Levanta. E nesses dias Deus vai te levantar, para que você produza frutos para a glória dEle. Aleluia. Quantos entenderam? Diga um glória a Deus. Se você duvidar do que eu estou falando, pega a palavra cortar e vai num dicionário grego e vê o que é a palavra cortar, que é airó, que significa também levantar. Eu sou dessa interpretação. Como é bom viver uma teologia bíblica saudável, saber que nunca nós seremos cortados da presença dEle. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus? Então, se não produz nenhum fruto, o que Deus vai fazer? Levantar. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia, vocês entenderam. Por isso que às vezes é bom conhecer o original da Bíblia, porque aí você amplia seus horizontes de conhecimento. Senão você é daquela linha terrorista. Não está dando fruto. Uma vez eu era novo convertido, eu levei um susto, porque todo novo convertido ele é apavorado, né?
E eu fui numa reunião assim de avivamento, e levantou uma profeta e falando assim: ó, Silvio Galli, você agora já está no step. Depois do step não tem mais nada. E eu saí da reunião apavorado. Mas porque tem muita profeta louca por aí também, que não lê a Bíblia. Mas graças a Deus a gente vai lendo as Escrituras e tomando café com as Escrituras. O nosso entendendo vai melhorando nosso entendimento. E hoje nós sabemos que o Pai nunca vai nos cortar da presença dEle. Ele sempre vai nos levantar. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. Como é bom viver assim. Aleluia. O segundo tipo de pessoa que Jesus fala aqui nessa alegoria da videira verdadeira, o primeiro é que não dê nenhum fruto. Porque não dá nenhum fruto, ele vai levantar. O segundo está aí no verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Na verdade, ele levanta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O segundo tipo de pessoa que a gente vê nesse texto aqui, é aquela pessoa que produz pouco fruto. Pouco fruto. Você sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O Brasil produz 1/5 do alimento do mundo. O Brasil é um país muito produtivo em alimento. E todo produtor, ele procura ter as melhores formas para melhorar a sua produção. Então o Senhor olha para você e vê que você é do segundo tipo. Você está dando pouco fruto. Esse agricultor, o que ele vai fazer, que é o pai? Ele vai procurar sementes, adubos, fertilizantes, para melhorar o solo. Por isso que Jesus diz assim, a palavra que ele limpa. A palavra limpa no grego significa podar. Significa que se você estiver dando pouco fruto, ele vai fazer o quê? Podar, para que você dê ainda mais fruto. Muitas vezes nós não vivemos muito na região rural, mas quando você vai num lugar que tem muitas parreiras, muitas videiras, e são podadas, você vê lá aquela árvore, parece que não tem nada. Mas por quê? Porque o Pai está podando, o Senhor está tirando os galhos secos, o Senhor está tirando as folhas ruins, que Ele vai fazer o quê? Ele vai tirar os brotos mortos, Ele vai garantir que o sol chegue até os frutos, Ele vai cortar a folhagem que é excessiva, que está impedindo a produção, e Ele corta os brotos desnecessários, para quê? Para que essa videira produza mais fruto. Ela está produzindo fruto, mas ela poderia produzir mais fruto. Mas como ela não está produzindo, aí o Senhor tem que fazer o quê? Podar. O Senhor tem que podar. A poda tem a ver com a nossa vida. A poda é que o Senhor quer que nós sejamos mais produtivos. A poda é quando não estamos no alinhamento completo da vontade de Deus. A poda é para que nós possamos dar mais frutos. E eu creio que mesmo que você tenha dado fruto, o Senhor vai podar você, para que você dê mais fruto para a glória dEle. Quantos podem dar um glória a Deus? E a poda, às vezes Deus vai permitir que nós passamos por situações, por contingências, nós vamos passar por algumas coisas, porque Deus precisa nos podar. Lá em Tiago capítulo 1, verso 2, o apóstolo vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produzem o que em vós? Perseverança. E às vezes você está sendo podado. Pastor, como eu sei que está sendo podado? A sua célula está meio vazia. Sua célula, você olha ali, parece que aquela parreira não tem folha, parece que não vai dar nada, porque você está passando pelo outono, as folhas não permanecem. Mas eu vim dizer para você aqui nessa manhã, que a primavera vai chegar, as folhas virão, as flores virão, e o fruto vai chegar, para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Então,
Então eu creio que alguns de vocês estão assim. Você olha para a sua célula, você olha para a sua família, você olha para o seu ministério, você fala: eu não vejo fruto, está dando muito pouco fruto. Mas o Senhor está podando você, e se você permanecer firme e até com fim com Ele, você verá os frutos para a glória dEle. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Então fala para o seu irmão: não se preocupe, está sendo podado. Aleluia. Primeiro tipo de pessoa, a pessoa que não dá nenhum fruto. O que o Senhor faz com ela? Levanta. Segundo tipo, a pessoa dá fruto, mas não dá muito fruto. O que o Senhor faz? Poda. Terceiro tipo e último de pessoa, olha só o verso 5 do capítulo 15. Eu sou a videira, vós são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, muito fruto. Então aqui a Bíblia Sagrada vai dizer que se nós permanecermos nele, nós vamos dar muito fruto. Aleluia, aleluia e aleluia. Então deixa eu falar para você, o segredo não são as suas habilidades, o segredo em dar fruto não são os seus dons, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, não é a sua desenvoltura, não é a sua estratégia, são os seus recursos. O segredo aqui do capítulo 15 é permanecer nele. Esse é o segredo de você ter uma vida frutífera, é você permanecer. Você sabe que todo estudante da Bíblia, um biblista, ele tenta procurar a palavra-chave do texto para ele ter uma interpretação do texto precisa. A palavra permanecer, do versículo 1 a 8, aparece 11 vezes. O verbo permanecer aparece 11 vezes. Ou seja, o segredo não é você olhar porque você não está dando fruto. O segredo não é olhar porque você está dando pouco fruto. O segredo é: eu não estou vendo fruto, eu não vendo a situação melhorar, mas eu vou fazer o quê? Permanecer. Aleluia! Permanecer, esse é o segredo. Permanecer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então quando a gente permanece nele, ainda que nós estejamos passando por um outono, ainda que nós estejamos passando pelo inverno, ainda que nós estamos vendo a videira só assim, ela desnuda, mas se você permanecer em Cristo, vai chegar o momento que você vai frutificar. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é permanecer. Permanecer. E eu coloquei aqui algumas evidências para que você saiba se você está permanecendo ou não. Eu quero permanecer nele para dar fruto. Você também quer? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Olha só o verso 9. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Permanecer em Cristo é vital. Agora, para você permanecer em Cristo, você tem que experimentar o fluir do amor de Deus. Toda pessoa que sente que é amada, é que ela permanece. Você quer saber se você está permanecendo nele? É você ter consciência plenamente que você é amado. Jesus disse: olha, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Tem muitas pessoas que Cristo está nele, mas ele não permanece em Cristo, porque às vezes ele passa pelas contingências, pelas lutas, pelos intempéries da vida, mas aí o que acontece? A pessoa acha que não é amada. Olha só, fiquei doente, será que Deus me ama? Perdi o emprego, será que Deus me ama? Estou passando por esse problema familiar, será que Deus me ama? Então tem pessoas que elas não permanecem, porque elas não veem o amor de Deus fluindo nela. Deixa eu falar para você, as contingências da vida vão acontecer nesse mundo caído, mas é importante que você nunca se esqueça que Deus te ama. Deus te ama. Eu sou um filho amado, estou doente aqui, mas sou um filho amado, estou desempregado aqui, mas sou um filho amado, estou passando por uma enfermidade, mas sou um filho amado. Olha, as situações não tão favoráveis, mas eu sou um filho amado. E à medida que você tem consciência que é amado, você está permanecendo nele, e você vai frutificar para a glória dele. Quantos aqui se sentem amados? Tem pessoas que, será que Deus me ama? O dia que você tiver dúvida que Deus te ama, olha para a cruz do Calvário.
Olha lá para a cruz, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não olha para as circunstâncias, não olha para as contingências da vida, não olha para os problemas. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho explicação para muita coisa, mas uma coisa eu sei: eu sou amado por Deus. E quando você percebe que você é amado, você permanece. Você permanece. Por isso que nunca deixe o diabo te enganar dizendo que você não é amado. Você é amado por Deus. Deus não se relaciona com você baseado na sua performance, mas na sua filiação. Você pode dar fruto ou não dar fruto, Ele te ama da mesma forma. Mas o importante é você permanecer, sentindo amado, e uma hora o fruto vai chegar para a glória dEle. A segunda coisa que a gente sabe se permanece, é permanecer em Cristo leva consigo a promessa que a sua oração vai ser respondida. Olha só João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Ou seja, uma pessoa que permanece, essa vai dar fruto, é aquela pessoa que ora. Aquela pessoa que sabe que nem todas as suas orações vão ser respondidas. Mas como eu não sei qual a oração que vai ser respondida, porque às vezes eu não oro segundo a vontade de Deus, mas às vezes eu oro segundo a vontade de Deus, então eu oro. Aí é quando eu oro, eu permaneço. Por isso que quer saber uma pessoa que não está permanecendo, é uma pessoa que não ora. Então, esse é um segredo para saber se você ora. Está orando? É porque você está permanecendo. E a oração, ela é a chave, porque tem pessoas que ignoram a oração, mas muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós oramos. E muitas coisas não acontecem porque nós não oramos. E muitas coisas deveriam ter acontecido e não aconteceram porque nós não oramos o suficiente. Agora, quando você ora, é que você está permanecendo nele. Ontem eu estava pregando na nossa igreja lá em Itatiba, na conferência da região de Campinas. E eu falei, tem gente assim, aqui na igreja tem uns assim, que é que nem o crente que faz a vida devocional. Tem crente que permanece em Cristo no primeiro momento, ele gasta lá 15, 20, 30 minutos, uma hora em devocional, aleluia. Mas depois, ele passa o dia inteiro, e ele nem lembra que Jesus existe. Ele nem lembra, ele só lembra na hora de dormir. Ah, Senhor, obrigado por esse dia. Tem gente que é como alguns nossos aqui. Ele vai na academia e uma hora ele se mata lá na academia. Mas depois ele senta numa cadeira e fica 20 horas sentado. Aí ele acha que ele não é sedentário. Não, você não é sedentário só aquela hora que você ficou na academia. As outras horas você continua sendo sedentário como os outros. Então o segredo não é só você fazer academia de uma hora, é você se movimentar durante o dia. O segredo da oração não é só você ter um momento devocional pela manhã, é você ter horas que você tem um encontro com o Senhor, às 9, ao meio-dia, às 15, às 18, a hora de dormir, porque eu vou permanecer em Cristo, porque se eu permanecer em Cristo, o fruto vai chegar na minha vida. Diga glória a Deus aí, aleluia. A terceira coisa para saber se você está permanecendo em Cristo, para dar fruto, porque nós queremos ser um povo frutífero. Permanecer em Cristo é o caminho de servir a Deus com alegria. Olha só, João 15:11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Ou seja, você quer saber se permaneceu em Cristo? Você é uma pessoa que transborda em alegria? Com essa cara aí que você está olhando para mim? Uma pessoa, na verdade, que permanece em Cristo, ela transborda em alegria. Essa é uma marca distintiva de um crente, alegria. Paulo pegou navio 3 vezes, naufragou 3 vezes. Paulo foi açoitado várias vezes. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, foi caluniado, mas ele descreveu Filipenses e disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma marca de quem está em Cristo é uma pessoa alegre. Alegre.
Não importa as contingências da vida, não importa a situação que está passando, não importa a enfermidade que está passando, mas ela continua alegre. Os irmãos sabem o drama que eu estou enfrentando com a minha esposa, o drama que eu passei esse ano para cá, mas nem um momento nós perdemos a alegria. Alegria não é ficar dando risada, umas gargalhadas. Não, alegria é algo interior. É algo que acontece no nosso coração. É algo que ninguém tira, ninguém rouba a nossa alegria. Porque a nossa alegria vem de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Quero ver você amanhã, segunda-feira, acordar 4 da manhã e acordar alegre. Esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e me regozijarei nele. Não é essa cara feia que você faz aí de segunda de manhã. Aleluia, fala para o seu vizinho, é com você que o pastor está falando. Aleluia. Tom, você está sempre alegre. O professor pequeno também está sempre alegre. Porque essa é uma marca que nós estamos em Cristo. Porque tem gente que só é alegre quando o pagamento chega. Mas passou 3 dias, a alegria vai embora. Não, a alegria, Jesus disse que a alegria permanece. Aleluia. Por isso que eu procuro estar sempre alegre. Por isso você que vai casar, não casa com uma mulher que olha feio para você. Você que vai casar, não olha com o marido antipático, cara feia, truculento, enganoso. Foge desses caras aí. Agora, se você vê a alegria de Cristo na pessoa, casa, que ela vai te fazer feliz, para a glória de Deus. Jesus disse, eu falo essas coisas para quê? Porque a alegria transborda em você. Aleluia. Amanhã, segunda-feira, é alegre. Terça-feira, alegre. Quarta-feira, alegre. O Corinthians ganhou, alegre. O Palmeiras perdeu, alegria, alegria, aleluia. Aleluia. Agora tem uns de vocês, quando o time perde, vem emburrado para o culto. Tem alguns de vocês aí, quando tem um problema, vem com cara feia, vem falar para você, a marca distintiva de um crente é permanecer na alegria do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O dia que você vim eu no culto e ver eu com uma cara feia, você pode falar, Silvio Gale, você não está expressando Cristo. Mas esse dia você não vai ter o prazer de ver, aleluia, porque a alegria do Senhor é a minha força. Nós temos a alegria da salvação, a alegria de um salvo que estará com Cristo para sempre. Diga glória a Deus. Como você vai evangelizar uma pessoa e vai dar fruto se sua cara é pior que a dela? Você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa fala, mas eu não quero ser que nem você não, filho, estou fora. Mas se a pessoa vê em você uma alegria, você passando por situações difíceis, você passando por contingências difíceis, ela vê alegria, ela fala, eu preciso ter essa alegria que você tem. Aleluia. Estamos indo bem até aqui? E por último, permanecer em Cristo é a evidência que somos discípulos de Cristo. Olha só o verso 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Hoje tem muito crente, mas poucos discípulos. Você sabe que a palavra cristão na Bíblia aparece 2 vezes e discípulo aparece mais de 260 vezes? Discípulos, nós somos discípulos de Jesus. E Jesus diz assim, quando vocês derem muito fruto, vocês serão meus discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui? Diga glória a Deus. Então o segredo, enquanto você não dá fruto, para que você produza muito fruto, a palavrinha-chave é permanecer. Diga comigo, permanecer. Eu vou permanecer, independente se eu estou dando pouco fruto, independente se eu estou dando nenhum fruto, eu vou fazer o quê? Permanecer, eu vou permanecer, porque a primavera vai chegar, as folhas virão, as flores virão, os frutos chegarão para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. E para encerrar, eu tenho que fazer aquelas perguntas impertinentes. Que tipo de ramo você tem sido? O que não dá nenhum fruto? Aí o Senhor vai fazer o quê? Tem que levantar esse filho aqui. Ele estava indo para o caminho errado, ele estava indo lá para a lama, ele estava indo lá para o pó. Eu vou ter que pegar ele pela orelha e trazer ele aqui de novo. Talvez você seja o tipo de ramo que está produzindo pouco fruto. Mas o Senhor olha para você e fala,
tudo que eu fiz, tudo que eu investi, unção, glória, poder, só isso de fruto? Aí eu preciso dar uma poda aqui. Eu preciso fazer alguma coisa para que ele e ela venha produzir mais fruto. O Senhor disse isso para Israel: eu plantei uma vinha e esperava colher bons frutos, só colhi maus frutos. Mas que a igreja não seja assim. E eu tenho certeza que se você veio aqui nessa manhã, é porque você quer ser o tipo de ramo que produz muito fruto. Muito fruto. E os primeiros frutos são os frutos da sua casa, sua família, sua mulher, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Deus quer que você produza muito fruto para a glória de Deus. Quantas pessoas aqui entre nós abrem as suas casas para ser células e têm produzido fruto ali nas suas casas? E eu louvo a Deus por essas vidas daqui da nossa igreja. Você que abre mão da sua privacidade, do seu conforto, mas você abre a sua casa para que a turma venha. Às vezes suja o seu tapete, talvez abra até a sua geladeira, mas o fruto está acontecendo ali. Glórias ao nome do Senhor. Eu falei na quarta-feira e vou repetir. Obed-edom, ele abriu a casa dele para trazer a arca. A arca no Velho Testamento é um símbolo da glória e da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele trouxe a arca para a casa dele, o Senhor abençoou tudo que ele fez. E creio que vocês que têm aberto as suas casas para ser um grupo familiar, uma célula, a bênção do Senhor vai chegar sobre a sua casa em nome de Jesus Cristo. Você tem sido anfitrião, você tem dado muito fruto para a glória de Deus. Eu contei na quarta-feira e conto agora para encerrar, que eu me lembro que eu orava pelo meu pai fazia 27 anos para que ele se convertesse. 27 anos. Peguei esse cartãozinho aí muitas vezes. Até que a minha mãe morava lá na zona leste de São Paulo. Ela resolveu fazer uma célula na casa dela. Jardim Elba, para quem é mais precisamente. E aí, meu pai não queria saber de Jesus. Aí ela começou a trazer a véia arada para fazer célula lá. Porque cada semente gera segundo a sua espécie. E aí o que aconteceu? Meu pai ficava no quarto escondidinho, só olhando. Só olhando, mas ouvindo as palavras, o louvor. Foram várias células, até que um dia ele foi na célula. Foi para o encontro, teve uma experiência real, verdadeira, profunda e transformadora com Jesus. E ele foi ganho para Jesus. Eu quero declarar que você vai ganhar a sua família para Jesus, seu pai, sua mãe, os seus irmãos. E faça um desafio, você que ainda não abriu a sua casa, abre a sua casa. Porque quando você traz a glória, a presença de Deus para a sua casa, a prosperidade do Senhor virá. Vamos ficar de pé e depois nós vamos fazer a última oração em nome de Jesus.